Falar na nossa casa de oração é um grande desafio, porque a gente sabe do nosso compromisso uns com os outros. Nós todos somos irmãos e também somos amigos do dia a dia, né? Então, nós queremos refletir com vocês hoje um pouco a respeito desse assunto que é tão interessante, embora seja simples, né? Nós já sabemos que nós temos que fazer a nossa higiene espiritual. Mas nós trouxemos aqui uma reflexão para que isso fique um pouco mais claro para nós e para que nós possamos fazer uma busca interior de maneira efetiva, sempre, constantemente, né? Então vamos lá, nós vamos começar então a fazer essas reflexões com todos vocês hoje e também com os irmãos em espírito que estão aqui, né? Então a gente fica pensando, nós estamos trabalhando tanto a higiene corporal, né? Nós sabemos que é necessário a higiene física, nós sentimos essa necessidade no nosso dia a dia e entendemos que muitas pessoas que não se higienizam fisicamente, elas têm muitas dificuldades com relação a micro-organismos patogênicos, com relação a doenças fortuitas, doenças recidivas, né? Está aqui a nossa enfermeira, né, para nos ajudar a entender essa coisa aí. Então, na verdade, nós sabemos dessa necessidade. Cuidar do corpo é o corpo físico higienizado. Mas e a nossa higiene espiritual? Como será que seria? Nós sabemos que a higiene espiritual tem a ver com a nossa mente higienizada. Então é importante que a gente reflita acerca disso, né? Como é então que eu vou fazer a minha higiene espiritual? O que significa essa higiene espiritual para todos nós? Vamos tentar entender um pouco o corpo e o espírito para que a gente possa dar continuidade à sequência do nosso trabalho. Será que a gente já começou a se preocupar? Olha só que interessante. Higienizar os detritos adquiridos em vidas passadas. A gente já pensou nisso, né? Porque se a gente for fazer um estudo de nós mesmos hoje, a gente vai entender com clareza quais são as nossas dificuldades. Quais são os desafios que nós estamos vivendo aqui hoje? A gente sabe mais ou menos quem a gente foi. A gente entende, ninguém precisa procurar o cartomante, nem ninguém. Por quê? Porque nós entendemos o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui é para que a gente possa desenvolver e trabalhar as nossas habilidades, aquelas habilidades que são grandes pontos de atenção que nós temos ainda. Está claro para nós, né? Dá para a gente ver qual que é a nossa tendência. Eu tenho uma tendência negativa aqui, eu tenho uma outra ali, porque na medida que a gente vai estudando, isso vai clareando para nós, não é verdade? Eu me lembro quando eu era garota, eu vivia correndo, rindo e brincando. E na medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai percebendo, nossa, mas esse erro aqui eu ainda cometo, né? Essa coisa aqui ainda estou fazendo errado, eu preciso melhorar isso. E dessa maneira, a gente vai começar a pensar nisso, né? A pensar o que eu posso fazer, né? Que relação que existe entre o corpo e o espírito e como é que eu posso modificar essa situação. Então, são incontáveis os espíritos que chegam lá no mundo espiritual e percebem que só pensaram e que só cuidaram do corpo, né? De uma maneira mais ostensiva, se sentindo belo, maravilhoso, só vai se cuidando do corpo físico. E chegam no mundo espiritual, olha só, volta só um minutinho, por favor. E chega no mundo espiritual de uma maneira que ele vai entender, né? Quando ele despertar no mundo espiritual, ele vai reconhecer que tudo foi orgulho, vaidade, né? Vontade de querer ser melhor do que o outro. Porque o nosso corpo físico ele é importante?
Sem dúvida, agora você pode passar. Então, nosso corpo físico ele é extremamente importante. Por quê? Olha só, o corpo é o instrumento para a evolução do espírito. Então, se nós estamos reencarnados, e nós já sabemos disso também, nós só estamos recordando agora, né? Para quê? Oferece as condições para ele se manifestar, se expressar, agir durante a existência. Então, a gente precisa desse veículo. Esse veículo é extremamente importante. Nós necessitamos dele para que nós possamos evoluir de alguma maneira, não é verdade? Mas o espírito, né? E enquanto a existência durar, ambos, espírito e corpo, devem viver em equilíbrio, ajudando-se mutuamente, sem conflitos, ou então desequilíbrio, sob o comando de quem? Do espírito. Quem faz as comandas? O espírito. Né? O corpo é um veículo extremamente importante. Né? A gente precisa cuidar desse corpo, precisa higienizar esse corpo e cuidar dele na medida da necessidade, é claro que precisamos. Mas ele é o veículo da nossa evolução, né? Do nosso aprendizado. Então, olha só, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, veja o que os Espíritos falam. O Espiritismo ressalta a importância da ação do Espírito sobre o corpo físico. Todavia, demonstra também a influência inversa, ou seja, da influência da matéria sobre o Espírito, né? O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons, com os quais a gente vai estar um dia, lógico, né? Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação desses apetites grosseiros que a gente tem, né? Que está ligado à nossa animalidade. O que vai acontecer conosco? Os Espíritos nos dizem que o nosso corpo é mais ou menos, quando a gente se liga muito à matéria, né? Os Espíritos dizem que a gente é como se tivesse entrado num lodaçal, né? E a gente vai, de que forma evoluir? Muito lentamente, porque no lodo é difícil da gente se mudar os pés, não é verdade? Na medida em que a gente está aqui, né, buscando a nossa evolução moral e espiritual, o que acontece conosco? Nós começamos a nos sentir um pouco mais leves. As questões do mundo são para serem vividas, evidentemente, mas vividas com coerência, com coesão, né? Sem críticas às outras pessoas, mas eu me dou ao dever, diz o Chico, né? De mudar as minhas atitudes, de ser um pouco melhor, né? Eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Se o outro faz isso ou aquilo de errado, não me importa, porque afinal de contas, a nossa conversa é com Deus, né? E conosco mesmos, não é com o outro. Então, nós precisamos começar a refletir acerca disso, né? O que nós estamos fazendo para higienizar o nosso espírito? E já começa por aí, né? Nós vamos começar pensando que nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós não temos o direito de tentar cuidar da vida do outro. Até porque a vida do outro já está escrito claramente. É do outro, não é nossa. E dessa maneira, a gente precisa começar a focar em nós mesmos, né? Quais são meus pontos de atenção? O que eu estou fazendo de bom e de ruim no meu dia a dia? O que eu tenho feito para modificar as minhas ações que não são positivas ainda? E eu tenho muitas, né? Eu não estou discutindo o outro, eu estou discutindo a mim mesma. Então, dessa maneira, a gente precisa amar e valorizar o nosso corpo. Ele pode ser feio, ele pode ser desarrumado, ele pode ser
adoecido, ele pode ser da forma que ele vier, né? Deficiente fisicamente, né? Mas o maior deficiente é aquele que é deficiente mental, né? Que se preocupa com a vida do outro. A nossa deficiência física é o que, de fato? É aquilo que nós plasmamos em outra vida pregressa, em outras vidas anteriores. Então, meu corpo está dessa maneira hoje. Por quê? Primeiro, porque eu recebi aquilo que eu plantei. E segundo, porque nessa vida, né, eu deixei de realizar a minha higiene física da maneira correta ou a minha higiene mental da maneira correta. Resultado disso é o resultado do meu corpo físico hoje. Então, são duas ações. A ação de hoje e a ação de ontem. Né? Eu poderia não ser gorda, né? Eu poderia ter parado de comer um pouco, né? Eu vivo falando disso porque isso me incomoda muito. Eu gostaria muito de ser bem mais magra. Mas, enfim, é o que eu tenho, eu devo agradecer a Deus. Porque, na verdade, se a gente não cuidar desse corpo físico, como é que vai ser essa evolução nossa espiritual? Né? Como é que a gente vai agir enquanto espíritos que nós somos, né, para que haja realmente sucesso naquilo que a gente quer desenvolver aqui na Terra? Porque a gente quer realmente ter sucesso. Sucesso não significa ganhar dinheiro, ser bonito, não é isso. É sucesso moral, né? A gente poder, moralmente falando, olhar para si mesmo e sentir: obrigada, Senhor, porque hoje eu pude dar as minhas mãos para alguém, eu pude ouvir alguém, né? Eu tive tempo para orar por alguém. É esse o sucesso que nós esperamos enquanto espíritos que somos. Que nós possamos mesmo trabalhar com as nossas mentes, a fim de que a gente possa agilizar esse compromisso que nós temos conosco mesmos. Já que nós somos sabedores de muitos conteúdos que nos ajudam a fazer essa mudança moral. Eu estava lendo hoje, fiquei assim preocupada, pensando, será em que época o Emmanuel escreveu essas coisas que a gente vai ler lá no finalzinho? Eu fiquei fazendo uma pesquisa e eu fiquei rindo depois, porque eu pensei assim: meu Deus, eu sou um espírito muito cheio de defeitos. Porque, veja só, o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, ele foi lançado em 11 de fevereiro de 1958. Eu não tinha nem nascido ainda. O livro Pão Nosso, em 1950. O Vinha de Luz, em 1951. O Roteiro, em 1952. Opa! Quanto tempo tem esses livros? Não dá nem para falar, mais de 60, né? E por que nós ainda não estamos estudando e praticando esses livros que são assim, que deveriam ser de cabeceira, né? Porque são livros que trazem para a gente um conteúdo tão salutar e tão rico em conhecimento de nós mesmos. O Emmanuel é tão claro, né? Ele traz para a gente tantas reflexões ricas em aprendizado, para que a gente possa mudar as nossas atitudes, nosso jeito de ser, né? Por que a gente não estudou isso ainda, né? Por que a gente está estudando agora? Mas, graças a Deus, nós estamos começando a estudar. E isso é muito importante. A gente também não pode entrar em depressão e achar que a gente... eu não estudei, eu não aprendi. Não. Isso é importante para fazer com que a gente haja sobre nós mesmos, né? Essa ação sobre nós mesmos, ela é necessária e ela é muito importante. Então, a gente precisa trabalhar, né? Isso aí, a gente não tem mais dúvida. Quando Jesus disse: amai-vos e instruí-vos, ele disse, assim, intrinsecamente, que para amar a gente precisa trabalhar, a gente precisa ajudar o outro, né? A gente precisa estar pronto
para esse auxílio mútuo. E olha, Jesus não pediu para a gente fazer muita coisa, não. A gente não precisa, assim, escalar o Everest. Não, a gente não tem essa necessidade. É o nosso dia a dia mesmo. Quem lê o roteiro e poderá ler de novo, vai ver que é o dia a dia, né? Que são os nossos compromissos diários, na nossa seara doméstica, né? No nosso dia a dia ali. Como é difícil a gente conviver com algumas pessoas que são os grandes desafios da nossa vida. Os maiores desafios estão no nosso lar. Aqui é fácil a gente amar um ao outro, né? É muito fácil, porque a gente convive pouco e a nossa convivência é muito fraterna. Nós nos comunicamos de maneira que um ajuda o outro aqui. Isso é maravilhoso. É bom demais a gente saber que a gente pode contar um com o outro. Eu estou com um problema, eu ligo para a May, choro um pouco, ela fala, May, tenha calma, vamos fazer assim, você vai melhorar e tal, ela vai orar por mim, entendeu? E passa, a dor passa. Agora vamos pensar nas pessoas que convivem conosco na nossa casa. Aquelas que estão junto conosco, pisando naquele calo que mais machuca e que a gente sabe que a gente é errado mesmo. Nós temos companheiros de jornada que são verdadeiras bênçãos, né? A gente não acha que é bênção, mas é bênção, porque são eles que nos recordam os grandes desafios que nós precisamos enfrentar aqui na Terra. São aqueles nossos irmãos que nos fazem chorar, sabe? Que machucam o nosso pé, né? Que pegam no nosso calo e que falam coisas tão fortes que a gente até pensa muitas vezes, não, eu não sou tudo isso não, mas sou. Sabe por que eu sou? Porque muitas vezes ele está vendo o meu perispírito, aquilo que eu fiz no passado e que eu ainda não resgatei. Porque para resgatar, olha só, primeiro eu tenho que reconhecer, segundo eu tenho que perdoar, e depois o que eu tenho que fazer? Quem é que sabe? O que eu tenho que fazer depois de resgatar, de fazer um trabalho de perdão? O que eu tenho que fazer? Exato, eu tenho que mudar meu jeito de ser com aquela pessoa. Eu tenho que trabalhar constantemente para que ela seja, para que ela não seja mais o nosso desafeto. E isso é fácil? Porque nós somos orgulhosos, né? Nós somos egoístas, nós somos vaidosos, nós temos dificuldade de compreender isso na íntegra, né? É preciso que a gente entenda que o nosso irmão que está lá do nosso lado, junto conosco no nosso dia a dia, ele está lá porque tem que estar. Não é porque ele é a nossa pessoa malvada, não. O nosso espírito obsessor, não. Ele está lá porque ele necessita e nós necessitamos dele. Quantas vezes o Chico não agradeceu aos espíritos que chegaram até ele de maneira negativa? Quantas vezes? Não, vai embora não. Ele falava, fica comigo, vamos crescer juntos. E o que nós falamos com relação aos nossos obsessores encarnados? Só os encarnados a gente fala, pulei fora, tô fora. Esse aí não quero, vou só cumprimentar, né? Quer dizer, a gente precisa o quê? Trabalhar para quê? Para a gente buscar a predominância do espírito sobre a matéria. Gente, buscar a predominância do espírito sobre a matéria é fácil. Nós não somos corpos, nós estamos no corpo físico. Todos os dias eu falo isso para mim, não significa que eu tenha mudado, mas eu falo, sabe por quê? Porque eu tenho que ouvir, meu ouvido está bem aqui próximo da minha boca, então eu falo para mim mesma. Porque outra coisa que eu falo todos os dias para mim mesma, aprende a amar, Meirivone, aprende a amar. Por quê? Porque nós precisamos
precisamos desenvolver essas habilidades. E isso é desenvolvimento de habilidades, viu, gente? Isso são características que podem ser desenvolvidas. Então, vai nos conduzir à libertação de quê? De nós mesmos. Por quê? Porque nós fomos juntando ao longo de vidas pregressas e nessa vida ainda, nós fomos reunindo coisas negativas dentro de nós. Não é fácil não, gente. Dói muito pensar dessa maneira, mas nós fomos. Infelizmente, nós fomos porque a gente conhece as nossas tendências hoje, sabe? Eu abro mão de mim mesma para cuidar de alguém, sabe? Eu faço isso sem reclamar. Ou se eu faço isso sem reclamar, eu faço por amor ao próximo, de verdade. Muitas vezes a gente faz por dever, né? Cumprimento do dever, graças a Deus. Graças a Deus que nós estamos fazendo algumas coisas por dever. Porque um dia a gente vai desenvolver essa habilidade de maneira em que isso vai se tornar o quê? Vai se tornar vício. E o vício positivo é maravilhoso, é ou não é? É o amor profundo. Então a gente vai ter que começar a trabalhar a nossa vontade. No livro Pensamento e Vida lá do Emmanuel, ele fala exatamente isso no 2º capítulo, o desenvolvimento da nossa vontade. Tudo depende da nossa vontade. Tudo. O que significa tudo? É tudo, gente. É tudo. É o meu pensamento que comanda a minha vida. Né? E quantas vezes já aconteceu de eu não realizar coisas boas? E ainda, hoje eu estava lendo o Evangelho sobre a caridade, acho que é o capítulo 10, eu não tenho certeza, estava falando exatamente uma coisa que me ajuda demais a pensar, sabe? Vamos pensar, olha, para a gente fazer o bem, não é tão fácil assim. Mas para a gente fazer o mal é facinho, facinho. Sabe por quê? Porque a gente está numa zona de conforto. Se a gente não fizer nada, a gente já está fazendo mal. Isso que dói, né? A gente pensa, não, eu estou mais velha agora, eu posso descansar um pouco, né? Eu quero dormir de dia. E aí? Eu não estou fazendo nada. Significa que eu tenho débito, eu preciso melhorar isso. Então vamos passar para frente, olha só. O pensamento, olha, isso aqui é lá do livro, finalzinho do 1º capítulo do Pensamento e Vida, do livro do Emmanuel. Volta lá, Bê, por favor. O pensamento cria a vida que a gente procura, através do reflexo de nós mesmos. Nosso futuro, quem plasma, somos nós mesmos, né? Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. É maravilhoso, né? É uma coisa que mostra que nós somos o reflexo do que nós fomos, aquilo que nós pensamos no passado somos hoje, e se nós quisermos ser melhores, nós vamos ter que plasmar a nossa vida no futuro. E para a gente plasmar, a gente tem que pensar melhor. E para a gente pensar bem melhor, a gente precisa trabalhar. Não tem como a gente fugir do trabalho. O trabalho é a ferramenta mais necessária para que a gente possa evoluir. A maior ferramenta que nós temos. Nós podemos ter o maior conteúdo do mundo. Se não trabalharmos, estamos na nossa zona de conforto, né? Aprendemos demais, sou catedrática nesse conteúdo e no outro também, mas as minhas mãos estão vazias. Eu volto para o mundo espiritual sem conteúdo da prática do Evangelho. Então é necessário trabalho constantemente. Olha só, estamos terminando, viu, gente? Desta forma, a educação
olha só, educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação do conhecimento e da bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução. Não é só ir para a escolinha e aprender o beabá, não. Que se imponha de fora para dentro, mas sim com consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si próprio, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar consequentemente o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Ficou claro para nós o que? Nós temos que desenvolver inteligência? Temos. Necessitamos de instrução? Sem dúvida. Precisamos estudar na escola convencional para aprendermos a ler, escrever e refletir acerca daquilo que a gente está lendo. Porque só ler e escrever adianta muito pouco. É necessário a gente ir muito além. A gente precisa ser letrado. O que significa isso? Entender aquilo que a gente está escrevendo, aquilo que a gente está lendo. Então, isso é muito importante. Agora, depois, é muito mais importante o que, de fato? Essa adesão da vontade, né? A gente aderir à nossa vontade. E a nossa vontade precisa ser raciocinada. Eu não posso ter algumas vontades que só se ligam às coisas que não vão me ajudar a evoluir. Eu não posso fazer isso comigo mesma. Por quê? Porque quem cuida de mim? Eu mesmo. Eu cuido de mim e você cuida de você. Né? E nós precisamos uns dos outros para quê? Porque um pensamento e uma ação sua me ajuda a refletir sobre mim mesmo. Né? Aquilo que eu vejo que é bom, por exemplo, no Alexandre, eu pego para mim também e começo a pensar, eu vou fazer mais ou menos isso. Ou às vezes eu nem preciso lembrar que foi o Alexandre que me ensinou isso. Porque em grandes grupos, como somos nós, muitas vezes a gente não se lembra da pessoa, mas a gente lembra da ação positiva. E a ação boa, ela é muito rica, porque ela reflete não só para mim, mas para todas as pessoas que me ouvirem ou que me verem, né? Então é muito importante que a gente tenha bons reflexos, né? Que a gente seja realmente essa usina de energia superior. Gente, ser essa usina de energia superior é colocar a nossa mente para trabalhar constantemente para o bem, estudando, aprendendo, exemplificando, trabalhando. Nós fazemos isso? Ainda não, né? Mas nós queremos fazer, né? Nós queremos um dia fazer isso, né? Então, passe para frente, por favor. Então, gente, a gente fez uma reflexão aqui para a gente terminar a nossa reflexão de hoje, mas realmente esse texto não deu para guardar assim de maneira muito próxima, porque ele é simples, mas ele é também um pouco complexo. É lá do Vinha de Luz, o capítulo 144 do Vinha de Luz. Então, vocês me permitam, por favor, ler todo esse texto, mas é um texto que traz para a gente muita clareza daquilo que a gente precisa realmente realizar em nós mesmos, tá? Então, tá aí, olha. Ajudemos a vida mental e segui-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Aqui está em Mateus, capítulo 4, versículo 25. Olha que interessante, ele falou assim, olha, aqui no início,
rapidamente, muitas pessoas vieram de muitos lugares para seguir Jesus, né? Essas aí são cidades, né, onde as pessoas se sentiram à vontade para seguir Jesus. Então vamos lá, vamos ler o texto agora, né? A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Isso somos nós, viu? Somos nós todos, né? A gente está aqui tentando de alguma maneira seguir Jesus, né? Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Graças a Deus, né? A gente está percebendo isso também. Desde quando Jesus veio na terra nos ensinar que a gente devia se amar e se instruir, de tempos em tempos a gente percebe que aumenta a quantidade de pessoas que acreditam em Jesus, né? Que sabe que Jesus realmente é o governador desse planeta, né? E como, até só para fazer um pedacinho aí, lembrar da nossa doutrina e como a nossa doutrina tem se revelado para outras pessoas que não são da nossa religião. Eles creem na reencarnação, e é isso que importa. O que importa de fato é a gente desenvolver as nossas habilidades, sabendo que existe uma vida após a morte e que nós já reencarnamos várias vezes. Eu li esses dias que dizem os espíritos que provavelmente cada um de nós aqui já nasceu depois da época, de antes da época de Jesus até agora, mais ou menos 620 vezes. Opa, e nem evoluiu nada, né? Mas enfim, vamos terminar aqui. Então, não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda colaboração que pudermos prestar ao povo, em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo, exercício de meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Eu quero dizer aos senhores que eu sempre tive muito medo de falar em público. E uma vez, alguns 20 anos atrás, o seu Chang me disse: a gente não diz não para a doutrina espírita. E a partir daí eu comecei a não dizer não. E é claro que nós somos estudiosos dessa doutrina. Nós temos erros, equívocos, mas a gente precisa se ajudar um ao outro. A gente precisa trabalhar com o povo,
com as pessoas, para que elas compreendam a grandeza de um dia nós estarmos com Jesus, trabalhando na seara dele, né, com humildade, com boa vontade, a fim de que todos nós cresçamos. Nós estamos aqui juntos hoje, ninguém é melhor do que ninguém, estamos todos no mesmo nível, né? Uns ajudando os outros, a fim de que a gente possa evoluir. Então a gente precisa aproveitar o máximo possível a nossa voz, para que nós possamos nos ajudar mutuamente. Muita paz, que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado pela paciência.